Fala aí, galera, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos começar a falar das reações de oxirredução na química orgânica, tá? Mas antes de entrar nas reações propriamente ditas, nós vamos relembrar alguns conceitozinhos sobre oxirredução e sobre números de oxidação. Então, primeiro, o que são as reações de oxirredução? Então, a gente vai identificar esse tipo de reação porque eu vou ter variação nos números de oxidação, nos NOx, perfeito? E o que isso vai indicar para a gente? Isso vai indicar que houve transferência de elétrons. Ou seja, alguém sofreu oxidação, perdeu elétrons, e nesse caso eu vou reconhecer porque o NOx dele aumenta, e eu tenho a oxidação, que é quando o meu elemento ele ganha elétrons, o que isso significa que o NOx dele vai diminuir, tá bom? Então, vamos relembrar agora como que a gente faz para determinar esses números de oxidação. Basicamente, nós vamos fazer de duas formas diferentes quando nós falamos de compostos orgânicos, tá? A primeira é aquela mais tradicional que você deve lembrar lá de quando você estudou funções inorgânicas. Eu tenho aqui, por exemplo, o hidrogênio, eu já sei que o número de oxidação dele é mais 1, ok? E, consequentemente, o meu carbono, como ele varia, eu vou chamar ele de X, porque eu não sei o valor. Como eu tenho dois carbonos aqui, vai ficar 2 vezes X, mais 6 vezes 1 dá 6, e eu sei que a soma de tudo tem que dar 0. Ou seja, esse 6 que está aqui positivo passa para o outro lado negativo. O x vai ser igual a menos 6 dividido por 2, ou seja, o número de oxidação aqui ele é menos 3 para o carbono. Tudo bem? Então, a nova forma que a gente vai ter aqui de determinar esse número de oxidação é a seguinte. Eu vou considerar cada ligação feita por cada carbono. As ligações que eu tenho com o hidrogênio, que é um elemento menos eletronegativo que o carbono, vão valer menos 1 para o carbono. Então, por exemplo, nesse carbono aqui eu tenho menos 1 e menos 1 de novo, porque eu tenho 3 ligações com o hidrogênio. Agora aqui, o outro carbono, a mesma coisa. Eu tenho aqui menos 1 e menos 1. Tudo bem? Então, aqui, reparem que essa ligação carbono-carbono ela vai valer 0 para os carbonos. Então, se eu for somar todos os valores que eu tenho aqui para esse carbono, eu tenho menos 3. E se eu fizer a mesma coisa aqui desse lado para esse carbono, eu também tenho menos 3. Reparem que é o mesmo valor que encontrei aqui. Tudo bem? Vamos agora então para o segundo exemplo. Nesse exemplo eu tenho o carbono que eu não sei, ele vai ser X. Eu já sei que o hidrogênio ele vale mais 1, tá? É um daqueles elementos que tem NOx fixo. E o oxigênio eu já sei que ele vale menos 2. Então, vamos aplicar primeiro a mesma regra que a gente aplicou lá em cima. Eu vou ter aqui para o carbono 2x, porque eu tenho 2 carbonos. Eu tenho aqui 6 vezes 1 mais 6 do hidrogênio, menos 2 do oxigênio, e a soma de tudo tem que dar 0. Então, resolvendo aqui, eu tenho esse 6 estava positivo, passa para lá negativo, o 2 ao contrário, estava negativo e passa positivo, ou seja, vai ficar 2 menos 6, tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter aqui um valor de x igual a quanto? 2 menos 6 menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Reparem que eu mudei o meu valor que eu tinha para o carbono. Aquele era menos 3 e aquele é menos 2. Tudo bem? Vamos fazer agora da outra forma que a gente acabou de aprender. Vamos fazer também agora dessa outra forma, assim como a gente fez no exemplo de cima. Cada ligação com o hidrogênio, a gente já viu que vale menos 1 para o carbono. Essa ligação que é com outro carbono vai valer 0. Aqui é a mesma coisa. Essa ligação para esse carbono, para aquele lado, vai valer 0, porque é com outro carbono. Agora, a ligação com cada hidrogênio vale menos 1. E essa ligação, como é com o oxigênio, ela vai valer mais 1 para o carbono. Agora, pessoal, a gente tem que ter atenção no seguinte. Ligação com o hidrogênio vale menos 1 para o carbono. Ligação com outro carbono vale 0, porque tem a mesma eletronegatividade. Mas a ligação com qualquer elemento mais eletronegativo do que ele, como oxigênio, nitrogênio, os halogênios, cloro, flúor, bromo e iodo, vai valer mais 1 para o meu carbono. Então, vamos somar agora os valores que eu tenho. Primeiro, para esse carbono aqui, ó. Vou circular, fica mais fácil a gente ver. Eu tenho aqui 0, menos 1, menos 2 mais 1. Eu tenho aqui menos 1 para esse carbono. Perfeito? Vamos olhar agora esse outro carbono aqui, gente.
eu tenho aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3. Reparem que deram valores diferentes dos valores que eu tenho aqui do lado. Por que isso? Esse valor que eu encontro aqui, ele é uma média de todos os números de oxidação dos carbonos. Se eu fizer uma média entre menos 3 e menos 1, tá? Eu acho menos 2. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente acha o valor de cada carbono e dessa forma aqui, a gente acha uma média dos números de oxidação dos carbonos que eu tenho presentes na molécula. Seguindo, gente, nosso terceiro exemplo aqui, olha, eu tenho o carbono valendo X, eu tenho o hidrogênio valendo mais 1 e eu tenho o oxigênio valendo menos 2. Tudo bem? Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui 2x mais 4 menos 2 e a soma de tudo tem que dar 0, tá? Ou seja, minha conta aqui, quem estava positivo passa negativo e vice-versa. Eu vou ter aqui 2 menos 4 dividido por 2, ou seja, eu vou ter um valor de x aqui igual a menos 1. Perfeito? Então, agora aqui do lado, fazendo para cada carbono. Eu tenho aqui, olha, menos 1 e menos 1, porque são ligações com hidrogênio. Aqui eu tenho 0, porque é uma ligação com outro carbono. Agora, para esse carbono aqui, 0, porque é a ligação com aquele carbono. Menos 1, porque eu tenho aqui uma ligação com hidrogênio. E aqui em cima eu tenho mais 2. Por que mais 2? Eu tenho agora duas ligações com oxigênio. Então, achando para esse carbono aqui, qual é o número de oxidação que eu tenho? Eu tenho menos 3. E agora, fazendo para esse lado aqui, eu tenho 2 menos 1, eu tenho 1 positivo. Vamos então para o nosso último exemplo aqui? Então, nesse nosso último exemplo, eu tenho, de novo, x mais 1 e menos 2. Então, gente, olha só. 2 vezes x, 2x, mais 4, menos 4 tem que dar 0. Ou seja, x vai ser igual a 4 menos 4, esse valor aqui dá 0. 0 dividido por 2 vai dar 0. Tudo bem? Então, marcando os valores que a gente encontrou aqui. Vamos agora aqui fazer da outra forma que a gente acha para cada carbono. Olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui de novo menos 1 e menos 1. Repare que não mudou, porque em todas as estruturas eu mantive as 3 ligações com hidrogênio para ele. E aqui o 0, que é a ligação com outro carbono. Aqui para esse carbono, eu tenho 0 nessa ligação com aquele carbono que a gente falou. Eu tenho aqui mais 2, porque a ligação são duas ligações com oxigênio. E eu tenho aqui mais 1, porque é uma ligação com o oxigênio. Repare que o carbono não está ligado a esse hidrogênio, que está ligado é o oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho, somando todo mundo, menos 3. E aqui, somando todo mundo, eu tenho mais 3. Ou seja, mais 3 menos 3, 0. Chego aqui à mesma média que eu tinha. Então, pessoal, aqui estão todos os exemplos que a gente fez, com todos os valores deles de número de oxidação. Reparem que o primeiro era um hidrocarboneto, depois era um álcool, um aldeído e um ácido carboxílico. No processo em que eu venho de cima para baixo, ou seja, eu parto do meu hidrocarboneto, transformo no álcool, no aldeído e no ácido carboxílico, reparem que o meu número de oxidação saiu de menos 3 e ele foi aumentando até chegar a 0. Ou seja, nessa ordem eu tive um processo de oxidação para esse composto. Ou seja, eu aumentei o número de oxidação do carbono. Agora, caso eu faça o processo contrário, ou seja, eu parta do ácido carboxílico, vá para o aldeído, para o álcool até o hidrocarboneto, o meu número de oxidação ele vai diminuindo, porque ele começa em 0 e ele vai até menos 3. Ou seja, eu estou causando a redução desse composto. Ou seja, eu estou fazendo com que o número de oxidação dos carbonos, em média, eles diminuam. Seguindo então agora, gente, para as reações de oxidação propriamente ditas, e hoje vamos falar das reações de oxidação em alcenos, tá? Ou seja, lá naqueles hidrocarbonetos que têm ligação dupla entre os carbonos. Então vamos começar falando do primeiro tipo de oxidação que a gente vai falar, que é a oxidação branda. Eu sei que eu tenho oxidação branda quando eu tiver o meu alceno na presença de um agente oxidante, que normalmente é o permanganato de potássio, diluído e em meio neutro ou levemente alcalino. Nesse caso, eu vou produzir um diol, ou seja, eu vou formar duas hidroxilas.
Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho aqui o eteno. O que vai acontecer nessa reação de oxidação branda? Eu vou primeiro quebrar essa ligação dupla e vou transformá-la numa ligação simples. E agora, para os dois carbonos que perderam a ligação dupla, eu coloco uma hidroxila em cada um. Perfeito? Simples assim, tá? Lembrando que caso eu tenha compostos mais complexos, com mais carbonos, eu vou sempre colocar as duas hidroxilas nos carbonos que perderam a ligação dupla, tá bom? Já a oxidação energética ela vai ocorrer na presença do meu agente oxidante, que pode ser o permanganato ou o dicromato de potássio, concentrado e em meio ácido, tá? Isso é bastante importante. Reparem que o permanganato ele é um reagente comum, ele é o mesmo agente oxidante que eu usava lá na oxidação branda. O que vai diferenciar o tipo de oxidação são as condições do meio, tá? Caso ele esteja diluído, caso ele esteja em meio neutro, levemente alcalino, conforme a gente já falou, oxidação branda. Caso ele esteja em meio ácido e ele esteja concentrado, eu tenho aqui uma oxidação energética. Na oxidação energética, eu posso ter produtos diferentes, tá? Não vai ter só um tipo de produto como tinha na oxidação branda. E o tipo de produto que eu vou ter vai depender da posição da ligação dupla. Carbonos primários vão gerar CO2 e H2O. Carbonos secundários vão gerar ácidos carboxílicos e carbonos terciários vão formar cetonas. Vamos ver isso agora com dois exemplos. Olha esses dois exemplos aqui, gente. Nesse primeiro, eu tenho aqui, olha, um carbono terciário. Por que eu sei que ele é um carbono terciário? Está ligado a 3 carbonos, ó. 1, 2, 3 carbonos. E eu tenho aqui um carbono secundário, tá? Por que eu estou olhando esses dois? Porque eles são os carbonos que fazem a dupla. A ozonólise ela é a oxidação pelo ozônio seguido da hidratação, ou seja, ela tem duas etapas, tá? E ela vai produzir cetonas e ou aldeídos. O que isso significa? Eu posso formar duas cetonas, eu posso formar dois aldeídos, ou formar uma cetona e um aldeído, tá? E assim como tinha lá na oxidação energética, o tipo de produto que eu vou ter vai depender de onde está a minha ligação dupla. Caso eu tenha carbonos primários ou secundários, eu vou formar aldeídos. Caso eu tenha um carbono terciário fazendo a ligação dupla, eu formo cetona. Olha esse exemplo aqui. Então, eu tenho esse alceno e vou fazer a ozonólise dele. Primeira coisa que a gente precisa saber, assim como tinha lá na oxidação branda, eu vou fazer a clivagem dele, eu vou quebrar essa molécula. Reparem que aqui eu tenho um carbono que é um carbono secundário e aqui eu tenho um carbono que é terciário. Ou seja, como esse carbono é um carbono secundário, ele vai dar origem a um aldeído. Enquanto isso, esse carbono, que era um carbono terciário, ele vai dar origem a uma cetona. Ok? Uma outra coisa importante a gente falar é que essa reação ela não ocorre apenas em uma etapa, tá? Ela ocorre com a formação de um intermediário que eu chamo de ozoneto. Então, pessoal, apresentando aqui para vocês como seria essa reação, apresentando as etapas dela, né? Eu teria a primeira etapa, que seria a reação com o ozônio, em que eu vou formar um intermediário, que é o ozoneto. Esse ozoneto ele vai sofrer uma hidrólise, ou seja, uma reação com água, na presença de zinco. Tá? O zinco vai ser responsável por evitar que ele continue oxidando direto até um ácido carboxílico. E eu vou formar o aldeído e a cetona, conforme já tinha visto no início, tá bom? Então, encerramos por aqui as reações de oxidação dos alcenos e em breve veremos outras reações de oxidação e outros tipos de compostos, tá? Bom estudo para vocês! Uma coisa muito importante a gente saber sobre esse tipo de reação aqui vai ocorrer a clivagem oxidativa, ou seja, eu vou quebrar a minha molécula em duas partes, ok? Então, eu vou sempre quebrar aqui na dupla, olha. Conforme eu já havia falado para vocês, o que vai acontecer? Carbonos secundários, eles vão originar ácidos carboxílicos. Ou seja, ele vai formar esse composto aqui, olha, CH3, eu tenho 2 carbonos, então eu formo o ácido carboxílico com 2 carbonos, nesse caso, o ácido acético ou ácido etanóico. Mas, agora, como eu tenho aqui um carbono terciário, ele vai originar uma cetona. Então, nesse carbono do meio, eu coloco a ligação dupla, formando uma cetona, tá? Nesse caso, a propanona ou acetona. E olha esse exemplo de baixo, gente. Eu tenho agora, de novo, uma ligação dupla aqui,
Quando eu separo, quando eu quebro, eu tinha aqui desse lado um carbono que era primário e eu tinha aqui um carbono que era secundário. Lembrando que, conforme a gente já falou, carbonos primários vão formar CO2 e água. Enquanto esse carbono, que é um carbono secundário, vai originar um ácido carboxílico, que nesse caso vai ter 3 carbonos, então é o ácido propanóico.